qual que foi o seu principal desafio, cara, nessa questão aí, com você fazendo os treinamentos, dessa mudança, nessa virada de chave de Electrolux, nessa virada de chave de Patrício também, né? Porque sair de TI para ser instalador, para agora ser instrutor técnico, é um cargo muito importante, porque, cara, você tá ali dando sua cara e levando a marca com você. Você olha o Patrício, você olha a Electrolux, né? Então, assim, eu acho verdade. e é muita gente. E aí, aproveitar que você vai falar desse principal desafio, já aproveita e já fala também como é que foi o principal, esse desafio no circuito dos instaladores a primeira vez, É cara. verdade, Isso é hein? legal, cara. Participando aí do Nossa. nosso projeto, acreditou, né? Sim, sim. Bom, falando do principal desafio, eu acho que para mim, acho não, eu tenho certeza que para mim o principal desafio é entender a responsabilidade por trás de carregar uma marca tão grande como a Electrolux. Sim, boa. E a responsabilidade de tratar com a segurança e a vida das pessoas. Porque, querendo ou não, nós estamos falando de equipamentos, de processos de segurança, nós estamos falando de procedimentos de ensino. Então, a responsabilidade para mim é muito grande. E quando essa mudança de chave, a primeira, na verdade, aconteceu quando eu fui para Argos, que eu entendi ali que era essa necessidade que tinha daquelas pessoas de aprenderem. E o que eu precisei reinventar no Patrício era literalmente o quê? Desculpa, bati na mesa. Que preciso começar do zero. Toda vez que entrava uma mudança, quando eu saí do TI e vim para o instalador, quando eu saí do instalador, fui para professor, quando eu saí do professor, vim para o instrutor, é começar do zero. É saber que eu vou sempre ter um desafio e uma necessidade de aprender novamente. Então, eu aprendi uma coisa que eu gostava, que era o TI, conheci outra coisa, preciso aprender tudo do zero, a forma como tratar o consumidor, como entrar na casa de consumidor, porque quando a gente fala de consumidor, nós estamos falando de uma intimidade. Sim. Quando eu, instalador, vou entrar no seu quarto, Gustavo, que é o seu íntimo, literalmente, Sim. eu preciso entender como me portar e entrar ali. E depois, a outra mudança é saber que agora o instalador tem que sair um pouquinho de lado e você tem que ser mais incisivo nas informações, em falar como autoridade, em falar que você precisa melhorar isso, você precisa mudar isso. Você não pode, como professor, passar a mão na cabeça do aluno querendo que ele goste de você ou que ele se forme. Sim. Você tem que fazer com que ele entenda que ele precisa aprender para se tornar um bom profissional. Que se você não tiver esse pensamento, ele vai sair dali, ele pode se tornar um mau profissional, e você não vai impactar a vida dele, você não vai mudar a vida dele de forma positiva. Sim. Então, essa foi a segunda mudança. A outra mudança de chave é continuar a fazer isso, só que levando uma marca consigo. A Electrolux, poxa, ela entrou na minha vida basicamente há muitos anos atrás. Então, ela mudou a minha história no decorrer desse ano, indiretamente ou diretamente, porque eu era prestador de serviço para a Electrolux. E hoje, faz 4 anos, no dia 21 de junho, fez 4 anos que eu sou funcionário CLT Electrolux. Pô, que legal, que Entendeu? legal. Então, Parabéns. eu prestava serviço. Então, as mudanças de chave foi sempre o quê? Zerar conhecimento e aprender com humildade. Porque eu nunca vou saber de tudo. Poxa, eu tava ali conversando com o Lucas da Conceito Orlândia. Conhecimento, de novo. Cara, você vê que quando você pega... A gente sempre acha que conhece. Quando você pega um cara que é focado, você fala, pô, não conheço nada. Você entendeu? Então, eu preciso Mas conhecer muito é mais. troca de experiência, na verdade. Então, gente... assim, é se reinventar. É começar do zero e saber que você sempre vai ter algo para aprender. E toda a vida, indiferente da sua idade. Legal, né, Gustavo? Show de bola, show de bola. Patrício Show, né? Patrício E Show. agora o desafio que foi para mim Aracaju. Foi o primeiro que eu ministrei um treinamento dentro do Circuito. Você circuito. gostou? Foi legal essa experiência? Você tá louco? Eu tremia as pernas desde de descer esse cara até lá pra baixo, cara. E assim, de verdade, um dia antes pra dormir, era aquela coisa, falou, poxa, se eu falar alguma coisa... Tomou porque... bastante Coca-Cola. Não, eu precisava dormir, tem que ter uns calmantes, uns maracujina, uns remédios Mas ali que dava... você não gosta de dormir. Você é igual o Fala Bela, você fica muito tempo acordado, não gosta Acorda de dormir. cedo, corre, faz Ah, não, exercício. é bom, mas, cara, pra mim, assim, foi uma experiência incrível. Ver aquele público, a quantidade de pessoas e, pô, saber que estariam ali outros tão grandes quanto, poxa, o Ministério da Caju tinha Jabinei Palmeira,
Kleber Millennium, Sim. o Anderson Aguiar, Gabriel Pardo. Então, assim, só fera, pessoas que estão há muito tempo já nos holofotes, no bom sentido, porque eles estão ali fazendo treinamento, colocando a cara a tapa nas redes sociais, em todos os sentidos, e que eu tava entrando nesse mundo novo. Sim. Só que o que eu aprendi muito com um amigo meu, José, da Electrolux, ele falou, cara, sabe qual a pior coisa que pode acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Então, assim, o que você vai se preocupar? Você entendeu? Se você chegar lá e fizer besteira, você vai ser mandado embora, você vai começar a sua vida de novo. Entendeu? Então, assim, você vai entregar o seu melhor. Então, é que nem quando você vai pedir alguma coisa, o não você já tem, né, cara? eu falo que eu brinco, assim, quando eu era mais novo, que a gente queria chegar nas meninas e tal, eu falava, pô, eu tinha medo. Pra mim, a pior coisa era tomar um não. Aí depois do terceiro, quarto, quinto, você fala, quer saber? Já tira de letra, né? Entendeu? Mas assim, para mim foi esse ponto. Então, uma coisa que me relaxa hoje é falar, no pior das hipóteses, eu vou ser cancelado, vou ser mandado embora, mas eu não vou deixar de fazer o que eu acredito. E Legal. fazer com... Uma coisa que eu aprendi também com o Bruno Noda, algumas coisas que ele me disse, que é um conselho sem atitude é só um conselho. Realmente. Mas um conselho, quando a pessoa tem a atitude de mudança, é o que faz realmente mudar a vida da pessoa. Então, assim, graças a Deus, eu falo que assim, eu nunca fui mandado embora de uma empresa até hoje. E Deus sempre colocou pessoas boas na minha vida. Pessoas que me ensinaram. Então, eu gosto de falar nome, sim, diferente de quem parece que eu estou puxando o saco, não. Eu não me importo com isso. Mas são pessoas que eu preciso falar, porque são pessoas que não sabem que impactaram a minha vida de alguma forma. Sim. E que eu gosto de dar valor a essas pessoas indiferentes. Então, tem o Fábio Reis, tem diversas pessoas que eu poderia falar aqui, mas que não vem ao caso. Então, o que eu levo para minha vida é gratidão às pessoas que passaram e cada conselho que cada pessoa deu na minha vida que eu pude mudar a vida da minha família. Sim. Legal. Então, hoje eu tenho um filho de 5 anos e tem uma música sertaneja que eu gosto muito, que eu quero ser orgulho... como é que é? Espelho pro meu filho e orgulho pros meus pais. Sim, é legal essa música. É o que eu quero pra minha vida, entendeu? Então, assim, eu não quero voltar pra casa, olhar pro meu filho, olhar pra minha esposa, que eu já fico longe pra caramba. Esse mês eu fiquei 5 dias em casa, basicamente. Então, quando eu voltar pra casa, assim como o Job fala, pô, e saber que eu não mudei a vida de ninguém, a história de ninguém, pra mim não valeu. Sim. Todo esse trabalho que eu tive. Então, eu quero voltar pra casa e voltar com a consciência tranquila que eu entreguei o meu melhor, indiferente de onde eu estive. Então, olhar pro meu filho ali, trazer um imã de geladeira, que é o que a gente tem uma brincadeira junto, olhar para minha esposa e falar, pô, volto para casa com o dever cumprido. Sim. E com certeza tem esse dever, né, Naldão? O Patrício, por onde ele passa, sua energia é contagiante. É contagiante. A galera sempre falando bem de você. Tem um carisma fora do normal. Treinamento bom também. A gente também teve o prazer de acompanhar, não só no circuito, mas outros também. Então, cara, você tá no caminho certo, continua nessa pegada, cara. Você tá num caminho muito bom, Bacana, cara. Né? Eu quero pegar um gancho aqui, o Gustavo falou em treinamentos, né? Eu gostaria de saber quais os temas que você aborda e as suas habilidades nos treinamentos da Electrolux. Boa. Como eu vim muito forte de linha branca, eu comecei, na verdade, os treinamentos sem saber. O professor do Senai, na época, o Sidney, e o William Nonato. O William Nonato. Que hoje está numa outra fabricante, mas ele foi meu professor no Senai. Ele brincava muito, porque o cara, era um cara que dormia em qualquer lugar ali, porque eu vivia cansado, acordava muito cedo, dormia tarde, e ele jogava às vezes um apagador para me acordar. Morcego. E aí... Mochego. E esse forte de linha branca me trouxe o quê? Então comecei a treinar primeiro para as autorizadas. Algumas autorizadas viu essa qualidade de treinamento que eu realmente entregava o meu melhor. Então, hoje, dentro da Electrolux, eu ministro treinamento focado para ar-condicionado, mas eu já fui instrutor também da parte comercial, em que eu prestava serviço para a Electrolux no sentido de treinar vendedores de loja, porque quando eu estava na Prel, eu só queria uma forma de entrar dentro da Electrolux, dentro da fábrica Electrolux, indiferente de como que era. Porque eu vi os engenheiros visitando a autorizada e eu falava, um dia eu quero ser igual a esse cara. E eu queria entrar dentro da Electrolux. E quando eu entrei na Electrolux foi por causa do marketing. Foi por isso que eu fiz a formação de marketing. Porque era uma porta mais fácil, que na minha visão. E aí foi quando eu consegui e hoje eu estou onde eu quero. Então, mas hoje eu treino ali, o meu projeto dentro da Electrolux é estar junto com os engenheiros e os instaladores. O meu trabalho hoje é pegar a nossa linguagem de campo, o que o instalador gosta e o que ele não gosta no produto,
e brigar no bom sentido junto com os engenheiros o que a gente pode melhorar no produto. E o que o instalador traz de ideia bacana que a gente pode desenvolver para próximos projetos. E ninguém melhor do que você para fazer isso, porque você vivenciou, né? Sabe a dor do instalador em campo. Então, isso é Com fundamental. Foi você que criou aquela maleta lá, como é que chama lá? É o Giga, é o nosso né? Giga de teste ali. Eu falei, a primeira vez que eu vi o Patrício com a maleta, eu falei, caramba, mas É a esse mala- cara aí, é a eu acho que é o maleta inspetor do bugiganga, né? cara. É a maleta Ele vai- piripaque O do que chave. será que vai vir nessa maleta aí? Na hora que ele abriu, a primeira vez que eu vi ele testar, cara, lá em Florianópolis, e eu vi o compressor ligando e fazendo barulhinho. Qual o nome do negócio? Qual o nome Eu falei, do cara, Nosso Giga de teste. Giga de teste? cara, foi. você não tava lá nessa hora, tava eu e tava o... Ele abriu O Erickson. O Erickson, É. Não, aí começou a fazer um barulho, eu falei, cara, Vai eu vou explodir isso eu vou aqui. sair do lado disso aqui, que eu tô com medo. Mas ele falou que fica É normal? tranquilo, É. é normal. Fui eu que, na verdade, assim, Você que se envolveu? esse projeto a gente fez na Argos. O que a gente fazia? A gente pegava os componentes de geladeira e colocava numa bancada para os alunos ficarem mais fáceis de forma didática. Até hoje lá, então eu levava com produtos DC, que era o ciclo defrost, que eram os produtos sem frost free, né? Aí o frost free, e a gente fazia isso também com aquela parte de... Quando dava treinamento de comercial, então a gente fazia lá os tubos banana para poder fazer. Então eu gostei daquilo de uma forma didática. E quando eu fui para o circuito dos instaladores, eu já conhecia e eu nunca tinha visto nenhum fabricante levar aquilo. Eu pedi autorização para o Eliseu. Falei, Eliseu, eu preciso de um investimento aí, cara. Vou ter que comprar algumas coisas ali para poder fazer. Aí ele olhou para mim, o Eliseu não conhecia muito dessa parte técnica, né? Falou, pô, Patrício, mas isso vai ser bom, cara? A gente vai investir, vai valer? Porque não adianta eu te dar o dinheiro, a gente investe e depois não tem resultado nenhum. Falei, não, eu tenho fé que vai dar bom. E aí eu fui para Curitiba para poder criar isso junto com o rapaz de lá. E na minha cabeça tá tudo fritando ali, eu já tinha pedido as peças, tinha colocado tudo na caixa, eu só precisava fazer os retoques. E deu bom. Deu bom. Deu bom. Eu sei, sabe por quê? Porque eu lembro que eu encontrei você no aeroporto chorando. O Gustavo não sabe se Quando- deu bom não, porque ele correu na hora Não, que você não. ligou o negócio. Como Não, que mas ele deu bom, sabe que sabe? deu bom? Eu encontrei ele no aeroporto chorando quando prenderam essa... Prenderam meu compressor. Prenderam com a pessoa no Matheus, eu falei, Prenderam a "Caramba, maleta cara." dele. a maleta Cara, eu gigantesca. fiquei... E foi um episódio assim que eu desacreditei. Por quê? Eu já tinha ido pra Floripa, tinha levado o compressor, tinha dado certo. Depois de Floripa, eu tinha ido pra Curitiba. Curitiba, De né? Curitiba, eu fui pra São Paulo, fui pra outros lugares. Aí eu Chegou fui pra lá e foi Recife. barrado. Que foi quando a gente fez... encontrou um frigelar. E aí, na hora de voltar de Recife... Foi barrado. Não, despachei a mala, todo feliz, sentei lá na janelinha e tal, todo feliz que ia voltar para casa. Daqui a pouco o cara lá na frente, ó, favor, Patrício Santana comparecer aqui à área de embarque. Nossa. Eu falei, pronto, eu já tava sentado, aí me chamaram. Aí quando eu cheguei lá, já tinha junto lá embaixo na escada tinha 2 seguranças e uma van. Bombeiro, a van. Já tava com a Aí- segurança de bomba, tá ligado? Aí, Bomba aí na área. aí eu falei, pronto, lascou. Aí eu desci ali, aí quando eu desci, os caras falaram, a gente vai ter que acompanhar porque sua mala tem ali, a gente precisa abrir sua mala. E ela tava cheia de cadeado, né? Putz. E aí, eu juro a você. Segurança máxima no negócio. Os caras entrando com aquela polícia. Aí me levaram pra uma salinha lá no aeroporto. Aí quando cheguei lá, falou, não, você não pode entrar. Aí abri, entrei. Aí, não entrei, né? Entrou a moça. Aí ela pegou a mala, colocou em cima de uma bancada. Ela falou, agora eu preciso da chave. Aí eu entreguei a chave, ela abriu. Aí ela falou, o que tem aqui dentro? Aí eu fui abrir, né? São 2 maletas, uma da unidade interna e outra da externa. Então tinha na externa o compressor. Aí quando eu abri o compressor ali, eu falei, não, você tá doido? Você tá transportando um produto que pode explodir o avião. Inflamável. Aí eu falei, moça, ninguém me avisou nada. Eu tô rodando com esse negócio aqui todos os aeroportos. Já fui, já voltei, eu tô rodando. Não tem nada, não tem fluido aí dentro, não tem nada que vai explodir, não. Fica tranquilo, não sei o que lá, não. Aí você tem que fazer uma escolha. Ou você fica, ou o compressor fica. Aí eu falei pro meu gestor, eu falei, ó, tô indo, o compressor tá ficando. Não tem...